Boa noite, irmãos. Daqui fala o pregador da página Viver pela Fé em Jesus Cristo. E como eu já vos tinha informado e já tinha publicado lá na página, eu hoje queria fazer uma mensagem expositiva acerca do que é falar línguas estranhas, porque este é um tema muito mal compreendido ainda no meio dos cristãos, é um tema muito mal compreendido ainda por muitos que até são verdadeiros cristãos e não se consideram salvos porque não falam línguas estranhas. Porque para muitos existe ainda o preconceito e a falta de conhecimento de que só quem fala línguas estranhas é que é salvo, só quem fala línguas estranhas é que tem o Espírito Santo. Mas o que não entendem é que primeiro o dom de falar línguas, lá está, é um dom. E o Espírito Santo concede os dons de forma diferente, ele atua de forma diferente nos filhos de Deus, como ele quer. A Bíblia ensina isso, mas já vamos lá à frente explicar melhor esse tema. Portanto, eu quero desmistificar aqui, com algumas passagens da Bíblia, o que são as línguas estranhas, para que fique claro na nossa cabeça. Porque há pessoas que põem em dúvida a sua salvação porque não falam línguas estranhas, e isso é grave. É grave. Porque estamos a entrar num erro doutrinário muito grande acerca da palavra de Deus. Muito grande mesmo. Então vamos lá. Falar línguas estranhas é o tema preferido da religiosidade, principalmente a pentecostal, mas não é só. Para muitos, como eu estava a dizer agora, só tem o Espírito Santo quem fala línguas estranhas. E quem não fala é porque não tem o Espírito Santo. Pois é, irmãos. Então, eu não sou salvo. Eu não sou salvo. Porque a minha língua é portuguesa, como já devem ter percebido, e mesmo assim falo mal. E eu arranho um pouquinho no inglês, por isso para mim o inglês até pode ser considerado uma língua estranha, porque eu há coisas que não entendo muito bem. E de resto não há mais nenhuma língua estranha que eu consigo falar, por isso é que são estranhas. Porque eu não os consigo falar, mas vocês não estão a entender, não é? Mas eu então vou explicar. Como é que começaram as línguas? As diferentes línguas, os diferentes idiomas, como é que começaram? Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Ok, irmãos? Vamos então. Gênesis 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ora, aqui já para começar a palavra de Deus nos ensina que toda a terra falava apenas uma língua. Todos se entendiam, todos comunicavam fluidamente, não havia intérpretes, não havia ninguém que precisasse traduzir, porque todos se entendiam, porque todos falavam uma só língua. Versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Eles quem? A humanidade que existia na terra naquele tempo. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui vemos a humanidade a desobedecer a uma ordem direta de Deus, que foi dada anteriormente, que era, no início da criação do homem, que era: multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra. Mas a humanidade, naquele tempo, desobedeceu deliberadamente à ordem de Deus. Queriam ficar só naquele sítio, queriam construir só aquela cidade, só aquela torre que tocasse os céus, para que toda a humanidade ficasse ali e não se fosse espalhada pela terra. Estavam a desobedecer a uma ordem direta que Deus tinha deixado. Ok? E o que é que Deus faz? Vamos ler a partir do versículo 5. Ainda estamos em Gênesis capítulo 11. Vamos ler o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora,
Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Até aqui para começar. Então, aqui está explicada como é que começou as origens das diferentes línguas e, consequentemente, as origens dos diferentes povos, porque foram espalhados os povos conforme as línguas que falavam. Ok, irmãos? Estamos a entender até aqui. A humanidade desobedeceu uma ordem de Deus. Quis edificar uma torre, chamada a Torre de Babel, para que todos morassem ali, para que não fossem espalhados pela terra. Todos falavam uma mesma língua. E Deus, como castigo da sua desobediência, o que é que fez? Confundiu as línguas. Criou várias línguas, vários idiomas, línguas estranhas uns para os outros. Estranhas porque não as entendiam. Porque não se conseguiam comunicar, porque não conseguiam falar entre si. Não se entendiam. Ok? Esta é a origem das línguas. Agora vamos avançar, irmãos, para o dia de Pentecostes, em Atos 2, onde diz que os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em diferentes línguas ou línguas estranhas. Irmãos, vamos ler com muita atenção para tentar entender o que de facto esta passagem do capítulo 2 de Atos está a dizer. Ok? Vamos ler com calma, vamos ler com atenção. Então vamos lá. Atos 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Se eventualmente for preciso parar, eu paro ao meio. Ok? Então vá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos por aqui, acabar. Acabamos no versículo 4. Vamos parar aqui um bocadinho. Ora, então vemos que os discípulos estavam todos reunidos num sítio e que foram por eles repartidas línguas como de fogo. Aqui, o que eu entendo por línguas de fogo, aqui nesta passagem, é o mesmo que aconteceu a Isaías, em Isaías capítulo 6. Quando Isaías tem uma visão de Deus, do céu e do trono de Deus, da glória de Deus, e percebe o estado miserável em que ele está, e ele próprio diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E então o anjo tocou-lhe com uma brasa viva, uma brasa é uma coisa de fogo, uma brasa viva na língua, e ele foi purificado. Eu entendo que aqui as línguas de fogo também têm esse sentido purificador. Ok, irmãos? Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo, veio através de uma pomba. Porquê? Uma pomba branca, ou seja, uma pomba que simboliza a paz. Veio pura, era uma pomba pura, imaculada. Porquê? Porque o Senhor não precisava de ser purificado. Jesus era santo, ele não precisava de ser purificado. Ok, irmãos? É isto que eu entendo aqui por línguas de fogo. Se tiverem outra opinião, por favor, falam, estejam à vontade. Então vemos que os discípulos estavam todos reunidos numa casa, num sítio, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos começaram a falar diferentes línguas. Para muitos, a passagem acaba aqui. Mas eu ainda só vou no versículo 4. Ainda temos mais 4 versículos abaixo para ler, porque a passagem não acaba aqui. Por isso é que muitos dizem que a prova de que um cristão, salvo por Cristo, tem o Espírito Santo é que fala línguas. Porque não atentam para a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus de forma completa. E a palavra de Deus não pode ser lida de forma aleatória. Não podemos tirar um versículo do contexto. Não podemos. Às vezes aquele versículo parece querer dizer uma coisa,
Mas de facto ele está a querer dizer outra coisa totalmente diferente. Não podemos tirar o seu versículo do contexto. Ok, irmãos? Então vamos continuar a ler para perceber que línguas eram estas. Ok? Então vamos agora para Atos 2, a partir do versículo 5 até ao versículo 8. E em Jerusalém estavam a habitar judeus, homens religiosos, e de todas as nações que estão debaixo do céu. Então vemos aqui, no versículo 5, que em Jerusalém estavam várias nações a habitar naquele momento, em Jerusalém. Pessoas de vários povos que falavam várias línguas diferentes. Versículo 6. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão a falar? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Até aqui a leitura agora. Então, estavam várias pessoas de várias nações naquele lugar, e quando aquilo ocorreu, todas as pessoas ficaram admiradas, porque ouviram cada um dos discípulos a falar numa língua diferente, que todos reconheceram ser a sua língua, ou seja, vamos dar um exemplo, para vocês perceberem. Ok? Vamos lá ver então. Imaginem, irmãos, que um de vocês era judeu. E eu era grego. Ok? Nossas línguas são diferentes. Mas o irmão ouvia o Pedro falar em judeu e eu ouvia o Tiago a falar em grego. Ao mesmo tempo. Naquele momento. Que é isso que está a falar no versículo 7 e no versículo 8. O irmão ou a irmã conseguia entender Pedro falar em judeu, porque a irmã falava judeu, era judia, que é a língua na qual você tinha nascido, que é o que fala no versículo 8. E eu entendia o Tiago falar em grego, porque grego era a minha língua, grego era a minha nação, a Grécia era a minha nação, e eu entendia Tiago a falar em grego, porque era a língua na qual eu tinha nascido e era a língua que eu falava. Ou seja, as línguas estranhas que cada um começou a falar conforme o Espírito Santo lhes permitia, eram diferentes idiomas. Irmãos, eram diferentes idiomas. Era como se um estivesse a falar... era um a falar grego, outro a falar judeu, outro a falar chinês, outro a falar tailandês, outro a falar moçambicano, outro a falar brasileiro, quem sabe, não sei. Percebem o que eu quero dizer, irmãos? Que línguas estranhas eram essas? Eram línguas estranhas porque como é que era possível? Eles que eram galileus, como fala como no versículo 7, como é que eles, sendo galileus, falavam outras línguas? Conseguiam falar outros idiomas? Percebem que línguas estranhas eram estas? Outros idiomas. Percebem, irmãos? É mais fácil entender agora. Mas existe mais, irmãos. Existe mais. E eu quero que isto fique bem claro para nós. Pois há muita gente que diz que só quem fala línguas é que é salvo. Irmãos, os dons do Espírito Santo, Ele dá a cada um conforme Ele quer. A Bíblia ensina-nos isso. Aos discípulos, deu-lhes o dom de falar em línguas. Mas o Espírito Santo confere outros dons a outras pessoas. A uns podem ter o dom de falar línguas, outros podem ter o dom de pregação, outros podem ter o dom de discernir espíritos, outros podem ter o dom... Irmãos, o Espírito Santo atribui dons diferentes a quem Ele quer, da forma que Ele quer. O irmão ou a irmã podem não saber falar línguas, não é? Podem não saber falar inglês, podem não saber falar americano, podem não saber falar... sei lá, uma coisa qualquer, não é? Uma linguagem qualquer. Mas podem saber cantar, podem saber pregar, podem saber fazer qualquer outra coisa, terem qualquer outro dom. Somos todos membros de um corpo, certo? Portanto, cada um de nós
é selado com o Espírito Santo no momento em que crê no Senhor Jesus. Somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agir na vida de cada um individualmente conforme Ele quer. Para que o reino de Deus avance. Para que a Igreja de Cristo se fortaleça. Para que os irmãos se fortaleçam uns aos outros. Percebe, irmãos? O irmão pode não ter o dom de falar línguas, pode não saber falar línguas diferentes, mas pode ter outro dom e com esse dom servir a Deus. Línguas estranhas aqui, é claro, está mais do que claro, que eles falaram línguas de outros povos. Eles eram galileus, mas começaram a falar outras línguas de outras nações. Isso é que são as línguas estranhas. O que é que a gente ouve hoje em dia? Labachúrias, Darkamaris. É que toda a gente fala línguas estranhas nessas igrejas, especialmente as pentecostais, mas não são as únicas, há mais. Mas é engraçado que todas falam as mesmas coisas. São línguas estranhas, mas que todos dizem a mesma coisa. Todas usam as mesmas expressões, os mesmos termos. E não é isso que está aqui escrito. Aqui vê-se 12 discípulos, ou neste caso 11, porque Judas já não estava com eles, 11 discípulos, cada um a falar uma língua diferente. Uma língua diferente. Um falava em inglês, outros falavam em alemão, outro falava em judeu, outro falava em grego, outro falava em romano. Percebem, irmãos, o que são línguas estranhas que a Bíblia fala? É isto que eles estão a falar. Não é inventar línguas. Não é gritar para o palco, dar camares, labachúrias. Enfim, uma infinidade de coisas que eu, sinceramente, nunca consegui dizer. Ok, irmãos? Mas há mais. Há mais. Quanto a isto dos dons do Espírito Santo, os irmãos podem ler 1 Coríntios, o capítulo 12, para entenderem isto, como o Espírito Santo dá os dons a cada um, confere os dons a cada um, e para quê? Com que objetivo? Ok? Nem todos temos os mesmos dons, irmãos. Não se atormentem e não fiquem atrás dessa frenesim de quererem falar em línguas estranhas, ok? Toda a língua que eu não entendo é uma língua estranha para mim. Imagine o que é os irmãos estarem num culto, uma igreja reunida, não é? Quando falo de igreja, falo de irmãos, ok? Não falo de templos, ok? Os irmãos estão numa casa, reunidos, ao nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará no meio. Portanto, imaginem que estão 2 ou 3 irmãos reunidos ao nome do Senhor, e 2 irmãos falam em brasileiro e há um irmão que fala em chinês. E não há quem interprete. Não há intérprete. E esse irmão chinês decide começar a levantar-se e começar a pregar em chinês. E orar em chinês. Os irmãos vão entender alguma coisa do que ele está a dizer? Não. Se não souberem chinês, não. Então o chinês é uma língua estranha para os irmãos, porque os irmãos não entendem o que ele está a dizer. O chinês edifica-se ele próprio. Porque Deus não precisa de tradutor. Deus percebe o que o chinês está a dizer. Mas ele não vos edifica a vocês. A palavra, a oração do irmão que está a orar ou a pregar em chinês, não vos edifica a vocês porque vocês não entendem. Se vocês não entendem, como é que podem ser edificados? Estão a perceber? E é isso que fala a passagem que eu quero trazer aqui para os irmãos. Que está em 1 Coríntios, capítulo 14. Deixem-me só procurar aqui no instantinho. Ora, 1 Coríntios, capítulo 14. Cá está. Paulo escreve esta carta aos Coríntios e fala acerca dos dons espirituais. E aqui vai falar do que é falar em línguas. Ok? Ele vai dar aqui um ensinamento importante sobre o falar em línguas desconhecidas ou línguas estranhas. Ok, irmãos? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1. Ok, irmãos? Vamos lá então. Segui o amor e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Estão a perceber o que eu disse há bocado? É mesmo que um chinês estar a pregar em chinês para o irmão que é brasileiro. Ele não vai entender. Deus entende, mas ele não. Ok? E em espírito fala mistérios. Ou seja, é um mistério que ele está a dizer. Imaginem que é um chinês a falar com você e o irmão pensar assim. Hã? O que é que ele está para lá dizer? Não entende nada. Ou seja, é um mistério. O irmão não entende. O irmão não percebe. Ok? Mas o que profetiza fala aos homens. Para edificação, exortação e consolação.
O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, aquele que pega a palavra de Deus, a vontade de Deus, de forma a que todos entendam, consegue edificar aqueles que estão a ouvir a mensagem. Mas o irmão que fala em línguas estranhas só se edifica a si mesmo, porque só ele é que entende. É só entre Deus e ele, mais ninguém. E eu quero, isto Paulo a dizer no versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza, ou seja, o que fala a palavra de Deus, não é? A vontade de Deus, é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Estão a perceber o que eu estou a dizer, irmãos? Numa reunião no qual os irmãos estão a reunir o nome do Senhor, se não houver quem interprete o que o chinês está a falar, é melhor o irmão estar calado. Porque ele não vai conseguir edificar a igreja. Ok? Versículo 6. Vamos continuar. E agora, irmãos, Paulo fala novamente. Se eu for ter convosco falar em línguas, o que vos aproveitaria? Se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da profecia ou da doutrina. Ou seja, de que vale eu falar em línguas desconhecidas que vocês não entendem? Se vocês não entendem, o que é que isso interessa para vocês, o que eu estou a falar ou não? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Que ele está a dizer que se a flauta e se o instrumento ou outro tocarem mesmo som, qual é a diferença entre o outro? Não se vai conseguir perceber. Vamos continuar. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ou seja, ninguém vai entender. Irmãos, se eu começasse agora aqui, por exemplo, brothers, I want to talk to you about the gospel, and estão a perceber? Se vocês não perceberem inglês, vocês não vão entender nada do que eu estou a falar. Se eu começasse agora esta pregação a falar em inglês, os irmãos que não entendem inglês não iam perceber nada. Não iam ser edificados. Percebem, irmãos? O que são as línguas estranhas? Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, e o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ok, irmãos? Então, o que é que Paulo está a querer dizer aqui? Que é ótimo falar em línguas? Não! É exatamente o contrário. Porque aquele que está a falar em línguas está a se edificar a si mesmo. É egoísmo. É egoísmo da parte de quem está a falar uma língua estranha, porque está a se edificar ele próprio e quem está a ouvir não entende. Não pode ser edificado. A palavra não trabalha no irmão que está a ouvir. Porque ele não a entende. Por isso é que Paulo diz, quem fala em língua, é bom orar em línguas, mas é bom orar com entendimento. Percebe, irmãos? Ora, vamos continuar aqui. Ora, agora vamos dar um saltinho maior para o versículo 22. 1 Coríntios 14 para o versículo 22. Sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em língua e entrarem indotos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas todos profetizarem e algum indoto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Percebem, irmãos, o que é que a Bíblia fala quando a falar de línguas estranhas? Não é línguas inventadas que vocês ouviram os pastorzinhos a falarem nos púlpitos. Ok? Línguas estranhas é isto. É um dom dado por Deus. É uma ação do Espírito Santo que trabalha em quem Ele quer. Quem
Ele quer. Mais uma vez, volto a dizer. 1 Coríntios, capítulo 12, fala dos dons espirituais e como eles são distribuídos e porquê que são distribuídos. Ok, irmãos? Por exemplo, aqui, 1 Coríntios 12, vou só resumir o que eu estou a dizer, versículo 7. Não, versículo 6 e versículo 7. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas há a manifestação do Espírito. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ok? Porque, agora versículo 8. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E ao outro, a operação de maravilhas. E ao outro, a profecia. E ao outro, dom de discernir de espíritos. E ao outro, a variedade de línguas. E ao outro, a interpretação das línguas. Estão a perceber, irmãos? Portanto, não fiquem atormentados com essa coisa de falar línguas. O que os irmãos têm que se procurar é fazer a vontade de Deus. Isso de querer falar em línguas é uma coisa carnal. É a vontade de querer se mostrar, de querer se exibir, de querer... É carne pura, é a carne a falar mais alto. Os irmãos têm que buscar é a Cristo. É a Cristo, arrependermos sinceramente dos nossos pecados, arrependermos sinceramente das nossas transgressões, orarmos ao Senhor, clamarmos pela sua misericórdia, ler, praticar as Escrituras com fé em Cristo. Quem quer seguir a Cristo por causa de superpoderes está enganado. Não entendo o que é o Evangelho da salvação, não entendo o que é o Evangelho da graça. Porque isso é carnal. É carne. É querer exibir-se, é querer mostrar-se. Ok? Espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem. Espero que os irmãos tenham percebido esta exposição da palavra. Volto a recomendar, leiam o capítulo 12 de 1 Coríntios, para os irmãos perceberem os dons do Espírito. Leiam. E não se fiquem atormentados com isso de falar em línguas. Ok, irmãos? Ok? Cada um tem o seu dom. E ele é dado conforme cada um quer. Conforme o Espírito Santo quer. Ok? Eu espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Por favor, se não concordarem com alguma coisa que aqui foi exposta, que aqui foi falada, por favor, comentem. Comentem. Falam. Digam. Estejam à vontade. Vamos debater a palavra de Deus. Eu, como vos disse, eu não sou o dono da razão. Não sou o dono da razão. Quem é o dono da razão é Deus. E só Ele é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Ok, irmãos? Eu convido muitas vezes os irmãos a participar, mas os irmãos não participam. É convosco, vocês é que sabem. Eu não vou correr atrás de vocês, não tenho esse direito. Mas queiram concordar com aquilo que aqui foi dito, com aquilo que aqui foi falado, por favor, sinta-se à vontade para o fazer, ok? Vamos debater isto como pessoas educadas. Vamos debater a palavra de Deus com educação. Ninguém aqui vai zombar de ninguém, ninguém aqui vai xingar ninguém, ok? Se há coisa que eu acho que não há necessidade é de forçar a barra. O que é que eu quero dizer com isto? Que a palavra de Deus ensina-nos que seremos odiados e perseguidos por causa do Senhor, por causa do amor ao Senhor e por causa da verdade. Ok? Seremos perseguidos por causa da verdade, por querermos ser verdadeiros. Mas uma coisa é ser perseguido por causa da verdade. Outra coisa é ser perseguido e odiado por ser mal criado. Por ter falta de educação. Por ser mal educado. Ok? É diferente. Porque há muita gente aí que prega contra as heresias, mas não é por amor às almas, mas apenas por ódio. Ok? Alguns até para mostrar que a igreja é falsa, e tem muita gente falsa, sim, tem muitos templos falsos, tem muitos falsos profetas aí, principalmente uns que fingem falar em línguas. Ok, irmãos? Podemos falar e debater a Bíblia, sim. Temos que ser sinceros? Temos. Temos que ser severos quando necessário. Mas eu não vejo Jesus na palavra de Deus a zombar seja de quem for. Não vejo. Até foi apresentado perante ele uma prostituta
Uma prostituta, não, perdão, irmãos. Uma mulher tinha acabado e foi apanhada no ato de adultério e eu não vi Jesus a zombar na cara dela. Eu não vi. E vejo por aí muitas páginas cristãs, não é? A dizer que têm prazer em gozar com os religiosos, em gozar com as pessoas de pouca fé. Irmãos, não foi isso que a Bíblia me ensinou. Lamento, mas não foi isso que a Bíblia me ensinou. Portanto, eu posso dizer a verdade sim, sem ofender. Posso. Portanto, está aberta uma discussão saudável. Se os irmãos não concordarem com aquilo que aqui foi dito, sintam-se à vontade para falar. Ok? E eu gostava mais de trazer mais vídeos destes, assim, com mensagens mais curtas. Os irmãos digam aí nos comentários o que é que acham, o que é que não acham, se acham bem trazer mais mensagens em áudio, porque há muita gente que é preguiçosa para ler. Muitos de vocês são preguiçosos para ler. Nós temos neste momento, a contar comigo, 26 pessoas na página, ou seja, uma página pequenina, mas eu não me interessa números. O que me interessa são pessoas verdadeiras. Porque assim como eu estou a esforçar-me para seguir os caminhos do Senhor e ser verdadeiro, eu também quero que os irmãos sigam, ainda que sejamos só 2 ou 3. Ou ainda que nenhum de vocês se converta pela palavra da verdade. O meu dever e o de vosso é pregar. É levar o Evangelho. Somos constrangidos a levar o Evangelho. Ainda que nenhuma alma se converta. Mas o Evangelho não é para a glória dos homens, mas sim para a glória de Deus. Ok, irmãos? Despeço-me então. Uma boa noite a todos os irmãos. E fiquem na paz com Deus.